E aí, pessoal, tudo beleza? Hoje a gente vai falar da reação de titulação. Essa reação de titulação a gente usa quando a gente não conhece uma concentração de uma solução e a gente então vai usar então uma bureta com um Erlenmeyer, a gente coloca um indicador e aí a gente vai gotejando gotas de um chamado titulante, que é um reagente, até uma mudança de coloração ou uma variação de pH, uma condutividade elétrica que seja. No dia de hoje, a gente vai resolver um exercício falando da titulação de oxidação. Ou seja, tem um elemento que vai sofrer oxidação, outro redução, e, consequentemente, vão mudar de cor. Bom, eu tenho aqui separado para vocês um exercício bem interessante. Bom, olha só. A titulação de oxalato de sódio puro requereu permanganato de potássio. Ele quer saber a concentração de permanganato de potássio. Bom, para a gente fazer essa titulação é muito simples. Eu vou lá numa balança, eu peso, por exemplo, 0,21 gramas de oxalato de sódio, dissolvo isso em água, e aí dentro da minha bureta, que é onde tem uma fração volumétrica ali, eu carrego ela com um permanganato de potássio, por exemplo. O permanganato de potássio, ele tem uma coloração roseada, chega a ser um roxo escuro, se bem concentrado. Bom, à medida que eu vou gotejando a solução de oxalato de sódio, eles vão se reagindo e começa a formação de CO2. E CO2, eles têm um processo de oxidação, daqui a pouco eu mostro para vocês, daqui a pouco também faço a equação balanceada, mas exatamente a equação que está aqui embaixo, o CO2 vai sendo formado, e aí, à medida que isso vai acontecendo, o permanganato vai se transformando em manganês 2+, então de manganês 7 se transforma em manganês 2+, sofre uma redução. Quando acabar todo o permanganato, que eu estou gotejando da solução, a solução que estava ficando incolor, à medida que ia caindo na solução, ela vai ficar com uma cor. Ela vai ficar exatamente um rosinha, muito próximo a essa do frasco aqui. E nesse momento a gente para a titulação. E aí a gente consegue saber o volume que foi gasto. No caso aqui, 43 ml. E com isso eu consigo calcular a concentração do volume da minha bureta, que eu coloquei ali do reagente, que é o permanganato. Então, qual a concentração de permanganato? Como que a gente faz esse exercício? Bom, primeiramente eu preciso ter uma equação da reação. Daqui a pouco, no final do exercício, eu mostro como a gente pode obter essa equação, como fazer o balanceamento dela também. Mas agora o intuito é exatamente falar sobre a titulação. Então vamos lá. Os números aqui mágicos aqui na frente indicam que 2 mols de permanganato, que é o KMnO4, sem um K+, fica só o ânion permanganato. Eles vão reagir com 5 mols de oxalato. Nosso exercício lá, ele fala que é oxalato de sódio. Opa, escrevendo aqui, opa, aqui. E aí, quando eles reagem 1 para 1, né, 2 para 5, melhor, vai formar o CO2, a água e o manganês. Bom, e aí como que eu descubro quanto que eu tenho de cada um? Bom, o primeiro passo tem que saber o seguinte. Aqui eu tinha um volume, né, de permanganato e eu tenho massa de oxalato. Se eu recordo, é 0,2121. Então vamos lá. Então, sei o número de mols que foi colocado de oxalato? Sei. Então a massa foi igual a 0,2121 gramas. A massa molar, que é a massa que corresponde a um mol de oxalato de sódio, vale 134 gramas por mol. Então, se eu pegar a massa, que é esse primeiro item aqui que eu vou chamar de M, dividir pela massa molar, eu consigo achar o número de mols, tá? Eu posso fazer por regra 3, eu posso fazer formulinha, tanto faz. Então vamos lá fazer aqui, eu vou usar a formulinha, tá? O número de mols é a massa molar. Se quiser fazer a regra 3, é só pegar essa massa, é um mol, isso aqui x. Então vamos lá, quanto que dá? 0,2121 dividido por 134. Eu já fiz a continha. E a minha continha deu quanto? Deu 158 vezes 10 a menos 3 mol. Então, isso aqui de quem? Do C2O4, 2 menos, do oxalato. Então, opa, vou colocar aqui, ó. 1,58 vezes 10 a menos 3 mol. Aqui eu posso fazer uma regra de 3. Então, isso aqui está para 5. Para 2, quanto corresponde? Então, é simples, né? Então, eu tenho aqui, então, 5x é igual a 2 vezes 1,58 vezes 10 a menos 3. Então, x é igual a 2 sobre 5, 1,58 vezes 10 a menos 3. Eu já fiz a conta
e eu achei 6,33 vezes 10 a menos 4 mol de MnO4 menos. Opa, professor, então já acabou o exercício? Não, isso aqui eu achei número de mols. Agora eu quero saber qual a concentração. Ele não deixou claro no exercício? Deixou sim, que é uma concentração molar. Se não tivesse deixado claro, a gente tinha que calcular gramas por mol e mol por litro. No caso, deixou claro. Então vamos lá, como que a gente calcula? A concentração molar, né? A gente dá ela em mol por litro, nada mais é do que o número de mols, né? O número de mol dividido pelo volume. Ah, tá. Então, vamos lá, a gente já sabe a concentração molar? Não, mas eu sei o número de mols. Vale 6,33. Opa, 6,33 vezes 10 a menos 4 mol. Em qual foi o volume que foi utilizado? Aqui, ó, 43,31 ml. Lembrando que aqui vai ter o volume, nosso volume vai estar em litros. Então, se eu tenho 43,31 ml, em litros vale 0,04331 litros. Então, 0,04331 litros. Então, eu vou conseguir achar a concentração do KMnO4. E eu já fiz a conta aqui, me deu 0,0146 mol por litro. E aí acaba o nosso exercício. Uau, professor, mais simples, né? Calcular isso aí. Sim, a gente sabia tudo que precisava, né? A gente tinha aqui a massa do oxalato de sódio, tínhamos o volume da solução de permanganato, e aí simplesmente era fazer a relação. O mais difícil desse exercício não foi fazer o cálculo, porque o cálculo, se vocês perceberam, é uma regra de 3, né? 2 mols dá para 5, você faz essa relação e aí simplesmente depois é só calcular a concentração. Então, o jeitão de fazer o exercício é bem tranquilo de ser feito. Agora, um segredo desse exercício está na estequiometria, e essa aqui é brava, e eu vou ajudar vocês. Bom, como que eu faço para obter essa equação? Bom, o exercício ele falava assim de KMnO4 e falava de oxalato de sódio. Muitos dos meus alunos ficam perdidos nesse momento. Bom, o oxalato de sódio quem quer? Bom, ele é um vem derivado do ácido oxálico, mas ele tem uma carga menos e um sódio mais aqui. Ah, esse é o oxalato feio, hein? Sim, tem um ânion oxalato aqui no meio e a gente tem o sódio mais, sódio mais. O permanganato, a gente tem uma estrutura com manganês com estado de oxidação 7. Beleza. E esse H+, que é esse H+, que foi colocado? Essa reação, que é uma reação de oxidação, ela precisa, o permanganato, para fazer o processo da oxidação do oxalato, precisa ocorrer em meio ácido. Então, vamos elencar aqui que o nosso meio ácido foi o ácido sulfúrico. Ah, legal, professor. Então, agora a gente consegue imaginar algumas coisas. Bom, primeiro passo, eu vou escrever a equação mais simples aqui, ó. KMnO4 mais Na2C2O4 mais ácido sulfúrico. Eu não vou falar que o H+, né? Aqui o que, que ele fez? Ele tirou o ânion SO4 para escrever exatamente H+, aqui só. Aqui, então, o que vai formar? O sulfato do ácido sulfúrico vai se juntar com o manganês, né? Que foi derivado aqui do permanganato. Então, vai formar MnSO4, que é o sulfato de manganês. Legal. Tanto o sódio, tanto o potássio vão formar sulfato de potássio e sulfato de sódio. Um vai dar na minha equação aqui, vou escrever aqui embaixo. K2SO4. E também minha reação, quando quebrar o oxalato, essa parte aqui vai gerar, então, quem? CO2. Vai gerar CO2 e também vai gerar água. A reação vai ter, acaba gerando água. Nossa, professor, tem tantos itens aí para ser feito o balanceamento? Sim. Então, vamos achar o número de oxidação de todo mundo. Ó. O potássio vale mais 1, o oxigênio vale menos 2, 2 vezes 4 dá 8, hidrogênio mais 1, então manganês vale 7. Então, o estado de oxidação do manganês vale 7. O sódio do grupo 1 vale mais 1, então aqui é mais 2. O oxigênio menos 2, aqui é menos 8. Falta aqui para dar certo, igual a 0. Faltam 6, então cada carbono vale 3. Oxigênio vale menos 2, menos 8, para dar 0. Esse aqui mais 1, mais 2. Aqui é mais 6. Perfeito.
Aqui eu já sei que o sulfato vale 2 menos, então manganês aqui vale 2 mais, aqui o sódio mais 1, mais 6, menos 2. Fazer a sequência que a gente já está conhecendo aqui, ó. Pá. Ó, 2 menos, menos 4, mais 4. Perfeito. Mais 1, menos 2. Bom, eu vou transportar esse dado que ficou aí, tudo cheio de números, para o que nos interessa aqui para baixo, ó. Então, olha só, o KMnO4 vai ter que reagir, então, com oxalato de sódio, né? E vai com mais ácido sulfúrico. Então, ele vai dar o sulfato de manganês, o sulfato de sódio, o sulfato de potássio, o CO2, mais a água. Me interessa só o estado de oxidação de quem vai variar aqui, ó. Manganese 7 vai para 2 e o carbono aqui que estava 3 foi para 4. Então, o que aconteceu? O manganês, se a gente olhar aqui, ele estava 7, foi para 2. Então, o número de oxidação dele caiu. Então, se o número de oxidação caiu, sofreu então um processo chamado redução. Variou quantas unidades? 7 para 2, variou 5 unidades. Só tem um manganês cada lado, então são 1. Então, tem 5 elétrons envolvidos na redução. Maravilhoso. Vamos trocar aqui a cor, vamos colocar um verdinho. O carbono, olha só o que aconteceu com o carbono. O carbono de mais 3 foi para mais 4. Então, ele aumentou o NOx. Aumentou o NOx em uma casa, né? Então, ele teve aumento de uma casa, a variação foi de uma casa. Tem 2 carbonos aqui, então o P é o maior número, 2. Então, tem 2 elétrons, aqui o processo que aumenta o NOx chama-se oxidação. Dá para ver ali no cantinho? Nossa, está bem em cima, mas vai dar para ver. Oxidação. Beleza, então temos uma redução, uma oxidação. Então, olha só, como que a gente faz o balanceamento dessa equação? Bom, é legalzinho aqui de fazer. Então, eu vou trocar de cor aqui, um com um azul. Então, olha só, o 5 que eu tenho aqui da redução, vou colocar aonde está sofrendo a oxidação. Então, vou colocar o 5 aqui, ó. E o 2 que eu tenho aqui da oxidação, vou colocar onde está sofrendo a redução. Inverti os valores. Então, quer dizer que eu tenho 2 potássios, então aqui eu tenho que ter 2 potássios. Então, vou colocar um aqui, porque eu tenho já 2 aqui, ó. Eu tenho 2 manganês, então tem que ficar 2 manganês aqui, ó. Então já está tudo feito. Oxigênio, todo mundo tem oxigênio, dá para acertar ainda. 5 vezes 2 sódio, tem 10 sódios. Então, vou colocar 5 vezes 2, 10 sódios. Perfeito. 5 vezes 2, eu tenho 10 oxigênio. Então, vamos ser 10 CO2. Perfeito. Bom, agora eu tenho que acertar o sulfúrico, né? Quanto sulfato eu tenho? Eu tenho 2 sulfato aqui. Então, tem 2 sulfato aqui. Aqui eu tenho 5 sulfato, mais 5 sulfato. Aqui eu tenho mais 1. Então, aqui eu tenho 5. Aqui eu tenho mais 1. Então, se eu somar aqui a quantidade de sulfatos, eu tenho 8 SO4. Então, eu tenho que ter pelo menos 8 ácido sulfúrico. Perfeito. Bom, todo hidrogênio que veio vai gerar água. Então, 8 vezes 2, então 16 hidrogênios. São 16 moléculas de água. Bom, essa equação está quase igual a que a gente falou agora há pouco, né? Se a gente olhasse aqui anteriormente, ó, vou pegar aqui o exemplo de cima, ó, 2, 5, 16, 2, 10 e 8. Se a gente olhar aqui, os números estão quase iguais, né? Tá um pouquinho diferente ainda, né? Se eu pegar aqui que é o permanganato de potássio, libera K+, e MnO4-, eu vou tirar o K, então eu vou escrever assim, MnO4-. Então, evidentemente, vou colocar um 2 aqui na frente. Bom, da mesma forma, eu não vou escrever mais o sódio, porque eu tenho lá sódio mais e C2O4, 2 menos. Vou escrever só C2O4, 2 menos. Então, eu automaticamente vou escrever o 5. Ah, legal. Aí, da mesma forma, eu não vou escrever o sulfato, né? Porque a sulfúrico libera H+, e SO4. Eu não preciso escrever o sulfato. Não vou escrever o sulfato. Então, se eu tenho 8 vezes 2, eu tenho 16 hidrogênios. Eu vou escrever o H+. Então, eu tenho 16 H+. Faz sentido. Aqui, como não vou escrever o manganês, né? Nessa parte aqui, então eu vou ter que manganês 2+, e SO4 2 menos. SO4 não vou escrever porque eu não escrevi no reagente. Então eu escrevo só manganês 2 mais. Tinha 2 na frente, 2 aqui na frente. Bonitinho. O sulfato de sódio, nem o sódio nem o sulfato eu vou escrever. Mesma coisa que o K2, SO4, nem o K nem o sulfato eu vou escrever. Então já vamos para o CO2.
Ah, foi assim que se foi simplificada a equação? Foi. Ai, que simples, né, professor? 16H mais. 16H mais. Nossa, professor, essa equação. Deixa eu ver se é a mesma. É a braba de cima. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Opa. Ctrl C, Ctrl V. Ah, eu não acredito. Ó, a mesma equação, professor. Maravilha, que trabalho que dá, exatamente. Montar a equação aqui, quando o exercício se dá a equação, é uma mão assim, uma mão com açúcar, tá? Fica muito fácil. Bom, espero que você tenha gostado do exercício. Se gostou, curta o vídeo aí. Abraço, até mais. Tchau, tchau.